Olá, eu sou a Elci. Estamos aqui no canal Mosaicos e Miscelâneas mais uma vez para dar sequência ao nosso projeto Ler para quem não pode ler. Estamos no livro do Percy Jackson, A Maldição do Titã, e vamos ler o capítulo 12, Pratico Snowboard com um Porco. Havíamos chegado às cercanias de uma pequena estação de esqui aninhada nas montanhas. A placa dizia Bem-vindos a Cloudcroft, Novo México. O ar era frio e rarefeito. Nos telhados das cabanas, a neve se acumulava e montes de neve suja se erguiam em ambos os lados das ruas. Pinheiros altos avultavam-se acima do vale, lançando sombras cor de piche, embora a manhã fosse de sol. Mesmo com meu casaco de pele de leão, eu estava congelando no momento em que chegamos a Main Street, que ficava a cerca de meia hora da linha férrea. Enquanto caminhávamos, contei a Grover sobre minha conversa com Apollo na noite anterior, e que ele me disse que procurássemos Nereu em São Francisco. Grover pareceu inquieto. Isso é bom? Eu acho. Mas primeiro temos de chegar lá. Tentei não ficar muito desanimado em relação às nossas chances. Não queria deixar Grover em pânico, mas sabia que tínhamos outro prazo formidável assomando, afora salvar Artemis a tempo de ela participar do Conselho de Deuses. O general dissera que Annabeth só seria mantida viva até o solstício de inverno, na sexta-feira, apenas 4 dias à frente. E ele mencionara algo sobre um sacrifício. Eu não gostava nada disso. Paramos no meio da cidade. Dava praticamente para ver tudo dali. Uma escola, algumas lojas e cafés para turistas, alguns chalés de esqui e um armazém. Ótimo, disse Thalia, olhando à volta. Nada de rodoviária, nada de táxi, nada de aluguel de automóveis, nenhuma saída. Tem um café, exclamou Grover. Sim, disse Zoe, café é bom. E pãezinhos, completou Grover sonhador. E papel encerado. Thalia suspirou. Ok. Que tal vocês dois irem comprar comida para nós? Percy, Bianca e eu vamos dar uma olhada no armazém. Talvez possam nos dar informações. Combinamos de nos encontrar na frente do armazém em 15 minutos. Bianca parecia um pouco constrangida em ir conosco, mas foi. Dentro do armazém, descobrimos algumas coisas importantes sobre Cloudcroft. Não havia neve suficiente para esquiar. O armazém vendia ratos de borracha por $1 cada um. E não havia maneira fácil de entrar ou sair da cidade, a menos que se tivesse um carro. Vocês podem mandar vir um táxi de Almogordo, que fica na base das montanhas, disse o balconista descrente. No entanto, o carro levaria pelo menos 1 hora para chegar aqui, e isso iria custar várias centenas de dólares. O balconista parecia tão solitário que comprei um ratinho de borracha. Então saímos e ficamos parados na varanda de entrada. Maravilhoso, resmungou Thalia. Vou andar pela rua e ver se alguém nas outras lojas tem alguma sugestão. Mas o balconista disse... Eu sei, interrompeu-me ela, mas vou verificar de qualquer forma. Eu a deixei ir. Sabia como era ficar agitado. Todos nós, os meios-sangues, tínhamos problemas de déficit de atenção por causa de nossos reflexos inatos no campo de batalha. Não podíamos suportar esperar simplesmente.
Além disso, eu tinha a sensação de que Thalia ainda estava aborrecida com nossa conversa na noite anterior sobre Luke. Bianca e eu ficamos juntos, ambos constrangidos. Bem, eu nunca me senti à vontade conversando sozinho com uma garota e nunca havia ficado sozinho com Bianca. Não sabia o que dizer, principalmente agora que ela era uma caçadora e tudo mais. Belo rato, disse ela por fim. Eu o pousei no parapeito da varanda. Talvez ele atraísse mais negócios para a loja. Então, como está sendo ser uma caçadora até agora? Perguntei. Ela comprimiu os lábios. Você não está mais zangado comigo por me juntar a elas, está? Não, contanto que você, sabe, esteja feliz. Não sei se feliz é a palavra certa com a senhora Artemis desaparecida, mas ser caçadora com certeza é legal. De alguma forma, eu me sinto mais calma. Tudo parece ter desacelerado à minha volta. Acho que deve ser a imortalidade. Eu a observei, tentando ver a diferença. Ela parecia assim, mais autoconfiante do que antes, mais em paz. Não escondia mais o rosto debaixo de um gorro verde. Mantinha o cabelo preso atrás e me olhava diretamente nos olhos quando falava. Com um tremor, me dei conta de que daqui a 500 ou 1000 anos, Bianca de Angelo teria exatamente a mesma aparência de hoje. Talvez tivesse uma conversa como essa com outro meio-sangue muito depois da minha morte, mas Bianca ainda pareceria ter 12 anos. Nico não entendeu minha decisão, murmurou Bianca, e me olhou como se quisesse uma confirmação de que estava tudo bem. Ele vai ficar bem, disse eu. Várias crianças pequenas são recebidas no acampamento meio-sangue. Foi o que aconteceu com Annabeth. Bianca sentiu. Espero que a encontremos. Annabeth tem sorte de ter um amigo como você. Grande vantagem isso foi para ela. Não se culpe, Percy. Você arriscou sua vida para salvar meu irmão e a mim. Ora, aquilo foi coragem para valer. Se eu não tivesse conhecido você, não teria confiado em deixar Nico no acampamento. Achei que, se lá havia pessoas como você, Nico ficaria bem. Você é um cara legal. O elogio me pegou de surpresa. Mesmo eu tendo derrubado você na captura da bandeira? Ela riu. Ok, exceto por aquilo. Você é um cara legal. A uns 200 metros de nós, Grover e Zoe saíram do café carregados de sacolas de pães e bebidas. Eu, de certo modo, queria que eles ainda não viessem. Era estranho, mas me dei conta de que gostava de conversar com Bianca. Ela não era tão ruim assim. Pelo menos, era bem mais fácil ficar na companhia dela do que na de Zoe doce e amarga. E qual é a sua história e a de Nico? Perguntei. Em que escola vocês estudaram antes de Westover? Ela franziu a testa. Acho que era um internato em Washington. Parece que faz tanto tempo. Vocês nunca viveram com seus pais? Isto é, seus pais mortais? Disseram-nos que nossos pais morreram. Havia um fundo de curadoria em nosso nome. Muito dinheiro, eu creio. Um advogado vinha de vez em quando ver se estava tudo bem conosco. Então Nico e eu tivemos de deixar aquela escola. Por quê? As sobrancelhas dela se juntaram.
tivemos de ir a algum lugar. Lembro-me de que era importante. Fizemos uma viagem longa e ficamos no hotel por algumas semanas. E então, eu não sei, um dia um advogado diferente veio nos buscar. Disse que era hora de sairmos. Seguimos de carro com ele de volta ao leste, atravessando Washington DC, até chegarmos a Maine, e começamos a estudar em Westover. Era uma história estranha, mas afinal, Bianca e Nico eram meio-sangues. Nada seria normal para eles. Então você criou o Nico sozinha a maior parte da sua vida? Perguntei. Só vocês dois? Ela assentiu. Foi por isso que eu quis tanto me juntar às caçadoras. Bem, eu sei que é egoísta, mas eu queria minha própria vida e meus próprios amigos. Eu amo Nico, mas não me entenda mal. Precisava descobrir como seria não ser a irmã mais velha 24 horas por dia. Pensei no último verão, em como eu me sentira ao descobrir que tinha um ciclope como irmão. Eu podia entender o que Bianca estava dizendo. Zoe parece confiar em você, disse eu. Sobre o que vocês estavam falando? Algum perigo sobre a busca? Quando? Ontem de manhã no pavilhão, disse eu, antes que conseguisse me deter. Algo sobre o general. O rosto dela tornou-se sombrio. Como você? O boné de invisibilidade? Você estava espionando? Não, quer dizer, não exatamente. Eu só fui salvo de tentar explicar quando Zoe e Grover chegaram com as bebidas e a comida. Chocolate quente para Bianca e para mim. Café para eles. Peguei um muffin de blueberry que estava tão bom que eu quase pude ignorar o olhar ultrajado que Bianca me lançava. Devemos fazer o feitiço do rastreamento, disse Zoe. Grover, vós ainda tendes alguma bolota de carvalho? Murmurou Grover. Ele mastigava um muffin de farelo de trigo com embalagem e tudo. Creio que sim. Só preciso... Ele parou. Eu estava prestes a perguntar o que havia de errado quando uma brisa cálida passou por nós como se uma rajada de primavera estivesse perdida em pleno inverno. Ar fresco temperado com flores silvestres e brilho de sol. E algo mais. Quase uma voz tentando dizer alguma coisa. Um aviso. Zoe arquejou. Grover, vosso copo. Grover deixou cair o copo de café estampado com fotos de pássaros. De repente, os pássaros se soltaram do copo e voaram. Um bando de minúsculos pombos. Meu ratinho de borracha guinchou e fugiu precipitado do parapeito, correndo para as árvores. Pelo de verdade, bigodes de verdade. Grover desabou perto de seu café, que fumegava no encontro com a neve. Nós nos reunimos em torno dele e tentamos acordá-lo. Ele gemeu, os olhos tremulando. Ei, disse Thalia, vindo correndo da rua. Eu acabo... O que aconteceu com Grover? Não sei, respondi. Ele desmaiou. Gemeu Grover. Bem, levantem-no, disse Thalia. Ela estava com a lança na mão. Olhava para trás como se estivesse sendo seguida. Temos de sair daqui. Chegamos ao limite da cidade antes que os 2 primeiros guerreiros esqueletos aparecessem. Eles saíram das árvores de ambos os lados da estrada. Em vez da camuflagem cinza, agora usavam o uniforme azul da Polícia Estadual do Novo México. Mas
Tinham a mesma pele cinza transparente e os mesmos olhos amarelos. Eles sacaram as armas. Admito que costumava pensar que seria legal aprender a disparar uma arma, mas mudei de ideia assim que os guerreiros esqueletos apontaram a deles para mim. Thalia tocou em seu bracelete. A Aegis ganhou vida numa espiral em seu braço, mas os guerreiros nem piscaram. Seus olhos amarelos reluzentes cravaram-se em mim. Puxei contra a corrente, embora eu não soubesse para que ela serviria diante de armas de fogo. Zoe e Bianca puxaram seus arcos, mas Bianca estava tendo problemas, pois Grover continuava a apagar e apoiar-se nela. Recuem, disse Thalia. Foi o que começamos a fazer. Mas nesse momento ouvi um barulho de galhos. 2 outros esqueletos apareceram na estrada atrás de nós. Estávamos cercados. Imaginei onde estariam os outros esqueletos. Eu vira uma dúzia deles no Smithsonian. Então, um dos guerreiros levou um telefone celular à boca e falou. Só que não estava falando. Ele emitia estalidos, retinindo como dente no osso. De repente compreendi o que estava acontecendo. Os esqueletos haviam se dividido para nos procurar. Estes estavam chamando seus irmãos. Logo estaríamos ocupados com todo o grupo. Está próximo, gemeu Grover. Está aqui, disse eu. Não, insistiu ele. O presente da natureza. Eu não sabia do que ele estava falando, mas estava preocupado com o estado dele. Grover não se encontrava em condições de andar, muito menos de lutar. Teremos de enfrentá-los num esquema 1 por 1, disse Thalia. Eles são 4. Nós somos 4. Talvez dessa forma ignorem Grover. De acordo, disse Zoe. A natureza, gemia Grover. Um vento morno soprava pelo cânion, fazendo farfalhar as árvores, mas eu mantinha os olhos nos esqueletos. Lembrei-me do general falando com sádica satisfação sobre o destino de Annabeth. Lembrei-me da maneira como Luke a havia traído. E ataquei. O primeiro esqueleto disparou. O tempo diminuiu de velocidade. Não vou dizer que podia ver a bala, mas podia sentir a sua trajetória, da mesma maneira que sentia as correntes marinhas no oceano. Eu a desviei com a ponta da minha espada e continuei o ataque. O esqueleto puxou um cacetete que eu decepei seus braços à altura dos cotovelos. Então, deslizei contra a corrente por sua cintura, cortando-o ao meio. Seus ossos desmontaram e caíram ruidosamente, formando uma pilha sobre o asfalto. Quase imediatamente começaram a se mover, reagrupando-se. O segundo esqueleto trincou os dentes para mim e tentou atirar, mas derrubei sua arma na neve. Pensei que estava me saindo muito bem, até que os outros 2 esqueletos me atingiram nas costas. Percy! Gritou Thalia. Caí de cara na rua. Então percebi algo. Eu não estava morto. O impacto das balas havia sido superficial, como um empurrão por trás, mas elas não tinham me ferido. A pele do leão de Nemeia. Meu casaco era prova de balas. Thalia atacou o segundo esqueleto. Zoe e Bianca começaram a disparar flechas contra o terceiro e o quarto. Grover manteve-se onde estava e estendeu os braços para as árvores, parecendo querer abraçá-las. Da floresta, à esquerda, veio um barulho de algo se quebrando, como se um trator passasse por ali.
Talvez os reforços dos esqueletos estivessem chegando. Fiquei de pé e me desviei de um cacetete da polícia. O esqueleto que eu havia cortado ao meio já estava totalmente remontado, vindo atrás de mim. Não havia como detê-los. Zoe e Bianca disparavam flechas contra suas cabeças a queima-roupa, mas as flechas atravessavam assoviando seus crânios vazios. Um deles saltou sobre Bianca e eu pensei que estivesse perdida, mas ela sacou sua faca de caça e esfaqueou o guerreiro no peito. O esqueleto todo irrompeu em chamas, deixando uma pilha de cinzas e um distintivo da polícia. Como fizestes isso? Perguntou Zoe. Não sei, disse Bianca nervosa. Golpe de sorte. Bem, repita. Bianca tentou, mas os 3 esqueletos restantes agora estavam atentos a ela. Eles nos fizeram recuar, nos mantendo à distância dos cacetetes. Algum plano? Perguntei enquanto recuávamos. Ninguém respondeu. As árvores atrás dos esqueletos estavam tremendo. Galhos se quebravam. Um presente, murmurou Grover. E então, com um portentoso bramido, o maior porco que eu já vira na vida alcançou ruidosamente a estrada. Era um javali de quase 10 metros de altura, com um focinho cor-de-rosa melequento e presas do tamanho de canoas. O pelo marrom de suas costas se eriçava, e seus olhos eram selvagens e raivosos. Rim! Guichou ele. E atirou os 3 esqueletos para um lado com suas presas. A força foi tamanha que eles passaram voando sobre as árvores, indo bater de encontro à encosta da montanha, onde se fizeram em pedaços. Ossos de pernas e braços rodopiando para todos os lados. Então o porco voltou-se para nós. Talha ergueu a lança, mas Grover gritou. Não mate! O javali grunhiu e escavou o chão pronto para atacar. Este é o javali de Erimanto, disse Zoe, tentando ficar calma. Não creio que possamos matá-lo. É um presente, afirmou Grover. Uma bênção da natureza. O javali disse rim e braniu as presas. Zoe e Bianca correram saindo do caminho. Eu tive de empurrar Grover para que ele não fosse lançado na montanha com um expresso presa de javali. Certo, eu me sinto abençoado, disse eu. Fujam! Corremos em direções diferentes e por um momento o javali ficou confuso. Ele quer nos matar, gritou Talha. Naturalmente, disse Grover. Ele é selvagem. Então como pode ser uma bênção? Perguntou Bianca. Parecia uma pergunta bastante justa, mas o porco selvagem ficou ofendido e investiu contra ela, que era mais rápida do que eu imaginava. Ela rolou para longe de seus cascos e apareceu por trás da fera. Então, ele atacou com as presas e destroçou a placa de bem-vindos a Cloudcroft. Vasculhei minha mente, tentando me lembrar do mito do javali. Eu tinha quase certeza de que Heracles havia lutado contra aquela coisa, mas não conseguia lembrar como ele a tinha vencido. Tinha uma vaga lembrança do javali arrasando várias cidades gregas antes que Heracles conseguisse subjugá-lo. Esperava que Cloudcroft tivesse seguro contra ataques de javalis gigantes. Não parai! Gritou Zoe. Ela e Bianca correram em direções opostas. Grover dançava em torno do javali, tocando sua flauta, enquanto o porco selvagem bufava e tentava acertá-lo. No entanto, Talha e eu ganhamos o prêmio da má sorte. Quando o javali se voltou para nós,
Thalia cometeu o erro de erguer a Aegis como defesa. A visão da cabeça da medusa fez o javali guinchar de fúria. Talvez ela se parecesse demais com um de seus parentes. O javali investiu contra nós. Só conseguimos nos manter à frente dele porque corremos morro acima e podíamos esquivar-nos entrando e saindo do meio das árvores enquanto ele tinha de abrir caminho através delas. Do outro lado do morro, encontrei um velho trecho de trilhos ferroviários quase enterrados na neve. Por aqui, agarrei o braço de Thalia e corremos ao longo dos trilhos, enquanto o javali rugia atrás de nós, escorregando e deslizando, enquanto tentava vencer a íngreme encosta. Seus cascos simplesmente não eram feitos para esse tipo de terreno, graças aos deuses. À nossa frente vi um túnel coberto. Depois dele, uma velha ponte de cavaletes transpondo um desfiladeiro. Eu tive uma ideia maluca. Siga-me! Thalia reduziu a velocidade e eu não tinha tempo para perguntar por quê, mas eu a puxei comigo e ela relutantemente me seguiu. Atrás de nós, um tanque de 10 toneladas em forma de porco ia derrubando pinheiros e esmagando rochas sobre os cascos, enquanto nos perseguia. Thalia e eu entramos correndo no túnel e saímos do outro lado. Não! Gritou Thalia. Ela havia ficado branca como gelo. Estávamos na extremidade da ponte. Adiante, a montanha despencava por uns 20 metros em um desfiladeiro cheio de neve. O javali estava bem atrás de nós. Venha! Chamei. Ela provavelmente vai aguentar nosso peso. Não posso! Gritou Thalia. Seus olhos estavam arregalados de medo. O javali chocou-se com o túnel coberto, demolindo-o a toda velocidade. Agora! Gritei para Thalia. Ela olhou para baixo e engoliu em seco. Juro que ela estava ficando verde. Eu não tinha tempo para processar por quê. O javali vinha ao ataque, atravessando o túnel direto em nossa direção. Plano B. Agarrei Thalia e nos lancei de lado pela extremidade da ponte, para a encosta da montanha. Deslizamos em cima de Aegis, como se o escudo fosse uma snowboard descendo em disparada sobre pedras, lama e neve. O javali foi menos feliz. Ele não conseguira virar tão rápido, e assim as 10 toneladas de monstros arremeteram sobre a minúscula ponte de cavaletes que vergou sobre o peso. O javali despencou em queda livre no despenhadeiro com um poderoso guincho e aterrissou no monte de neve com um imenso pluf. Thalia e eu deslizamos até parar. Estávamos ambos sem fôlego. Eu tinha cortes e sangrava. Thalia tinha agulhas de pinheiro nos cabelos. Perto de nós, o javali guinchava e tentava se levantar. Tudo que eu podia ver era o topo eriçado de suas costas. Ele estava completamente enterrado na neve. Não parecia estar machucado. Tampouco iria a lugar algum. Olhei para Thalia. Você tem medo de altura? Agora que estávamos em segurança na base da montanha, seus olhos tinham aquela habitual expressão de raiva. Não seja estúpido. Isso explica por que você entrou em pânico no ônibus de Apolo. Por que não quis falar no assunto? Ela respirou fundo. Então passou a mão pelos cabelos, tirando as agulhas de pinheiro. Se contar a alguém, eu juro... Não, garanti. Tudo bem. É só que a filha de Zeus, o Senhor dos céus, ter medo de altura? Ela estava prestes a me lançar na neve
quando acima de nós a voz de Grover chamou. Alô? Aqui embaixo, gritei. Alguns minutos depois, Zoe, Bianca e Grover juntaram-se a nós. Ficamos observando o javali lutar para se desvencilhar da neve. Uma bênção da natureza, disse Grover, agora parecendo agitado. Concordo, disse Zoe. Devemos aproveitá-la. Espere, disse irritada Thalia, que ainda parecia ter perdido uma luta com uma árvore de Natal. Explique por que você está tão certo de que esse porco é uma bênção. Grover olhou para o animal distraído. É a nossa carona para o oeste. Tem ideia da velocidade que este javali pode viajar? É engraçado, disse eu. Como cowboys de porco? Grover assentiu. Precisamos embarcar. Gostaria de ter mais tempo para olhar por aqui, mas agora ele se foi. O que se foi? Grover não parecia ter me ouvido. Andou até o javali e saltou em suas costas. O animal já começava a avançar através do monte de neve. Assim que se libertasse, não haveria mais como detê-lo. Grover pegou sua flauta, tocou uma melodia animada e jogou uma maçã na frente do javali. A maçã começou a flutuar, rodopiando bem diante do nariz do javali. E esse ficou louco, esticando-se todo para tentar pegá-la. Direção automática, murmurou Thalia. Sensacional! Ela foi até ele e saltou para trás de Grover, o que ainda deixava bastante espaço para o restante de nós. Zoe e Bianca caminharam na direção do javali. Espere um segundo, disse eu. Vocês duas sabem do que Grover está falando? É dessa bênção da natureza? Naturalmente, respondeu Zoe. Vós não a sentistes no vento? Foi tão forte. Eu nunca pensei que fosse sentir aquela presença outra vez. Que presença? Ela me olhou como se eu fosse um idiota. O Senhor da natureza, é claro. Por um momento único, com a chegada do javali, eu senti a presença de Pan. Lindo esse capítulo, né? Embora os esqueletos voltassem e tivessem tentado matá-los, né? Principalmente o Piercing, porque é o alvo deles, principal, a presença do Pan trazendo o javali para protegê-los foi uma coisa incrível. Significa que eles estão tendo toda a proteção, embora não percebam, né? E esse capítulo mostra bem isso. Agora é pegar a carona e ver até onde o javali vai levá-los. Espero que tenham gostado. Nos encontramos no próximo capítulo. Beijos e até lá!